Novamente, hoje nós vamos falar sobre as leis de Newton, tá? Estamos na nossa quinta aula, começando primeiramente com algumas perguntas, tá? A primeira delas, por que quando um ônibus freia ou acelera, somos empurrados para frente ou para trás? Pense nisso, tá? Por que precisamos utilizar o cinto de segurança quando estamos no carro? Como é possível retirar um papel debaixo de uma garrafa sem tirá-la do lugar? É mágica? Por que não é possível uma pessoa se erguer puxando o próprio cabelo? Mas antes de responder isso aí, a gente precisa conhecer alguns fundamentos da física. As leis de Newton. As leis de Newton são leis que determinam como a ação de forças influenciam no estado do movimento dos corpos. Temos aqui o Cascão jogando uma bolinha na Mônica. O que ela fez? Rebateu essa bolinha. O movimento inicial aí que o Cascão fez foi de jogar a bola. A Mônica pegou, rebateu a bola. Elas são forças diferentes. O Cascão utilizou uma força e a Mônica rebateu com uma outra força. Essas leis de Newton, elas vão trabalhar esses conceitos de força para vocês. São 3 ao todo. Nessa nossa primeira aula, nós vamos estar trabalhando apenas com a primeira, tá? Mas antes disso, quem foi Isaac Newton? Ele trouxe uma grande contribuição para a humanidade com seu estudo nas mais diversas áreas da ciência, principalmente na física e na matemática. Ele nasceu em 1642, no mesmo ano que morreu Galileu Galilei. Além de física e matemática, ele estudou filosofia, astronomia, astrologia, alquimia, teologia, entre outras ciências. Então nessa época aí, não existia pessoa centrada em um único ponto específico. Então o cara ele estudava tudo que é para ter uma visão geral do que ele tinha que trabalhar, tá? Isaac Newton ele se focou em várias áreas, tá? Mas o mais relevante aqui pra gente é a parte de matemática e física. Dentre os muitos trabalhos que o Isaac Newton realizou, a gente pode estar aqui citando 4 deles, né? Então nós temos aqui o desenvolvimento da lei da gravitação universal, né? Ele trabalhou com a gravidade, que a gente já viu na aula anterior. Tem também um estudo dele sobre fenômenos ópticos que possibilitaram a elaboração de teorias sobre a cor dos corpos. Tá? Isso é algo que vocês vão ver a partir do segundo ano, quando vocês estudarem óptica. Ele desenvolveu e criou um estudo sobre cálculo diferencial integral. Isso é algo mais específico, tá? Se vocês forem para a área de exatas na faculdade, forem mais direcionados para essas áreas, vocês vão chegar a estudar cálculo diferencial. E também desenvolver o binômio de Newton, que é algo que você também vai estudar por volta do segundo ou terceiro ano na matemática. Só que para a gente, o que é mais importante nesse momento é o estudo dele sobre a lei dos movimentos, né? Que ele chamou de lei de Newton. Bom, para estudar as leis de Newton, a primeira coisa que a gente tem que entender é a questão de força. O que seria a força? Qualquer agente capaz de produzir no corpo uma aceleração ou uma deformação, tá? Não necessariamente os dois juntos, tá? Pode ser um ou outro, ou pode ser os dois, tá? E onde é que estão essas forças? Elas estão presentes em todas as situações do cotidiano, até mesmo onde você nem imagina. Sempre há um tipo de força envolvida num fenômeno. Olha, esse aparelho aí nós chamamos ele de dinamômetro. Ele é utilizado para medir a força. O que acontece aí? Você segura ele e nesse ganchinho você coloca o objeto que você quer medir a força, ou você mesmo segura nele e puxa, se você quiser calcular a sua força, né? Você pega e puxa ele para baixo ou para os lados, tá? Então ele tem uma mola lá dentro e essa mola ela vai esticar e vai marcar até que ponto em newtons está sendo aplicada essa força, tá? A unidade de medida de força é newtons. Na aula de hoje a gente vai se focar apenas nessa primeira lei, que a gente chama a primeira lei de Newton, que é a lei da inércia. O que ela diz? Todo o corpo continua em seu estado de repouso ou de movimento uniforme em uma linha reta, a menos que ele seja forçado a mudar aquele estado por forças imprimidas sobre ele. Então, o que ele quer dizer com isso? Um objeto ele só vai ficar em movimento enquanto não tiver ninguém para parar ele. E um objeto só vai ficar parado se ninguém vier e mexer nele. O que seria a inércia?
A inércia, ela consiste na tendência natural que os corpos possuem em manter sua velocidade constante, ou seja, manter o estado de equilíbrio, que pode ser o repouso, ou seja, ele permanecer parado, ou ele ficar em movimento, né? No caso aí, movimento retilíneo uniforme. Eu tenho aí uma tirinha que diz assim, o Cascão ele fala assim: lá vai o as do skate. Aí o Cebolinha diz: Cascão, você não sabe que é proibido andar de skate no parque? Aí o Cascão diz: mas não sou eu que estou andando, quem está andando é o skate. O que é verdade. O Cascão ele em relação ao skate, lembra das nossas primeiras aulas? Tudo depende do referencial. Então o Cascão em relação ao skate, ele está parado, porque ele não sai do lugar, ele não sai da base do skate, ele continua no mesmo local. Já em relação ao Cebolinha, o Cascão ele está em movimento, porque ele se afasta do Cebolinha conforme vai passando o tempo. A grandeza física que mede a quantidade de inércia de um corpo, a gente chama isso de massa. A massa dos objetos, ou seja, aquilo que você chama de peso, quando você sobe numa balança, eu vou me pesar. Na verdade, você está medindo a sua massa. Então, quanto de massa você tem? Quantos quilos você tem? Aí vamos observar aqui, tá? Às vezes não percebemos que estamos em movimento, né? Por que ocorre isso? Porque quando o movimento é uniforme, não podemos senti-lo ou distingui-lo do seu estado de repouso. Aí ele diz ali: não mandei você se movimentar um pouco hoje. Ele obviamente, John não está levando em conta a rotação da Terra, ou seja, depende de novo do referencial. Então, o John tá olhando para o gato está parado, tá lá deitadão. Então, para ele, como ele não saiu do local em relação a ele está parado. Só que o gato, ele está em movimento. Por quê? Porque em relação à Lua ou ao Sol, ele vê a passagem do tempo. Então ele vê o movimento do Sol. Então, em relação a ele ou do gato para o Sol ou para a Lua, ele está em movimento. Newton disse que um corpo permanece em repouso. Quando isso? Se não houver nada que possa tirá-lo desse estado, ou seja, alguma interação com qualquer outro corpo. Fala, né? Você é preguiçoso. Aí ele diz: não, estou conduzindo uma experiência científica. Ele fala: estou tentando a primeira lei da física. Preguiçoso, preguiçoso, preguiçoso. Corpos em repouso tendem a permanecer em repouso. Ou seja, o que ele está dizendo ali pro cara? Ele está dizendo o seguinte: como ele está deitadão ali de boa, se ele está deitado, ele tende a ficar deitado. Se ele não mexer com ele, se não empurrar ele, não tirar ele de cima do local, ele vai ficar lá de boinha. Ele não quer se mexer. Então ele não está sendo aplicada nenhuma força sobre ele. Então tá certo, ele está usando a primeira lei de Newton, a lei da inércia. O corpo só se mexe se for aplicada alguma força sobre ele. Mas uma mudança brusca pode nos lembrar disso. Somente quando estamos acelerados, realmente sentimos algo que nos permite dizer que estamos em movimento. Para que serve esta manivela? Ou seja, ele puxou o freio de mão. Não mexa no freio de mão, gato. O que aconteceu com eles? Eles estavam em movimento. O gato puxou o freio de mão, o carro parou o movimento. Só que como eles estavam acompanhando o movimento junto com o carro, a tendência do corpo é ser jogado para frente. Qualquer objeto ele tende a fazer aquilo que ele estava fazendo antes de ter uma mudança no movimento. Quando você freia, como você está indo para frente, se o objeto em que você está parou o movimento, seu corpo demora para perceber que esse movimento foi retirado dele. Então a tendência é você ser jogado para frente. A mesma coisa acontece quando um carro acelera, ou quando você está em um ônibus e ele acelera, você é jogado para trás. Porque a tendência é que você fique parado naquele local onde você estava, que era lá atrás. Qual é a importância do cinto de segurança? Exatamente essa que eu te falei. Quando você está muito rápido em um carro, se você pisa no freio, se você
vira de uma vez o carro, ou seja, se você provoca uma mudança brusca no movimento em que você está, a tendência é você continuar aquele movimento. Então você é atirado para frente, atirado para a esquerda, atirado para a direita, jogado para trás. Então o cinto de segurança ele serve para tentar conter aquilo que normalmente seria. Então, por exemplo, você está um carro acelerado e você precisa frear ele bruscamente, o cinto ele te segura para que você não seja jogado para frente. De acordo com a lei de Newton, a força é o agente que altera a velocidade do corpo, vencendo assim a tendência natural de manter seu estado de equilíbrio, ou seja, de inércia. Para que ele modifique o seu movimento, tem que haver a força. E todo o corpo em equilíbrio mantém por inércia sua velocidade constante. Se ele está em inércia, por exemplo, o corpo ele está em movimento, ele tende a manter o movimento se não tiver nenhuma força. Então, quando ele não é aplicada nenhuma força nele, ele está em inércia. Inércia não quer dizer que o objeto está parado, tá? Significa que não há força atuando sobre ele. Ele pode estar em repouso e estar em inércia, porque ninguém mexeu com ele para que ele seja provocado o movimento. Ou ele pode estar em movimento e continuar em movimento até que algum objeto pare ele, ou seja, aplique uma força para que ele fique parado. Então o que acontece? Toda vez que um objeto está em inércia, a tua força é zero. Grava bem isso na tua cabecinha. Bom, gente, é isso. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Qualquer dúvida sobre a nossa atividade, pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp. A gente se vê na próxima. Falou, galera!